Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. É bom ter você aqui. E neste episódio, nossa reflexão é baseada em um período muito desafiador da história nefita, que inclusive pode nos ensinar muito sobre como enfrentar nossas próprias lutas individuais e desafios diários. Nos capítulos de 1 a 6 do livro de Mórmon, os nefitas são descritos, eles se encontram em um estado de destruição e caos. A sociedade estava completamente mergulhada em iniquidade. Mas em meio a esse cenário caótico, sombrio, Mórmon, o profeta, manteve sua fé e esperança no poder do arrependimento e na misericórdia de Jesus Cristo. Mórmon foi chamado desde criança para ser o guardião dos registros sagrados. E isso já mostra que Deus havia escolhido ele para uma missão especial. Mesmo estando cercado pela corrupção e pelos pecados do seu povo, Mórmon se manteve fiel e perseverante, confiando que o Senhor ainda tinha um plano para aqueles que se voltassem para ele. Aos 10 anos de idade, ele foi escolhido para guardar os registros sagrados do seu povo. Isso está explicado melhor em Mórmon 1, 2, 3, que diz: E em torno da época em que Amaron ocultou os registros para o Senhor, veio ele até mim, quando eu tinha uns 10 anos de idade, e começava a ser educado, segundo os conhecimentos de meu povo. E disse-me: Vejo que és um menino sério e de percepção rápida. Portanto, quando tiveres cerca de 24 anos, quero que te lembres das coisas que houveres observado em relação a este povo. E quando chegares a essa idade, vai à terra de Antum, a uma colina que se chamará Sim, onde depositei para o Senhor todas as gravações sagradas que dizem respeito a este povo. Logo de início, a Escritura deixa claro que Mórmon era uma criança diferenciada. Ele fora escolhido por Deus por sua retidão. O chamado que ele recebeu nos ensina algo muito importante. Deus conhece a todos nós. Ele nos observa desde o início e tem um propósito para cada um de seus filhos. Mesmo quando, às vezes, o mundo ao nosso redor esteja em escuridão, o Senhor tem um plano e nos dá força para cumprirmos nosso papel dentro deste plano. Enquanto os outros nefitas mergulhavam no pecado, Mórmon se mantinha firme. Em Mórmon, capítulo 1, versículo 13 a 17, lemos que ele resistiu ao ambiente de pecado e destruição espiritual. Isso nos mostra que mesmo quando estamos cercados por influências negativas, podemos sim nos manter fiéis ao Senhor. Não precisamos seguir o caminho que o mundo segue. Podemos ser uma luz em meio à escuridão. Em Mórmon, capítulo 2, versículos 18 e 19, Mórmon nos apresenta uma panorâmica da situação que ele visualizava. E esses ladrões de Gadianton, que se achavam no meio dos lamanitas, infestaram a terra de tal forma que os habitantes começaram a esconder na terra seus tesouros. E tornaram-se escorregadios, porque o Senhor amaldiçoara a terra, de modo que não podiam segurá-los nem reavê-los.
E aconteceu que havia encantamentos e feitiçarias e magias, e o poder do maligno estendeu-se sobre toda a face da terra, em cumprimento de todas as palavras de Abinadi e também de Samuel, o Lamanita. Diante de tudo isso, sem poder fazer mais nada, ele se sentia desolado com a condição do povo. Eu penso que todos nós, todos, sem exceção, em algum momento já nos sentimos assim. Quando vemos tanta dor, tanta injustiça e dificuldade no mundo, parece que nossa energia espiritual também está se esvaindo. Mas o que me impressionou de fato mesmo em Mormon é que, mesmo vivendo esta situação, ele manteve sua esperança em Deus. Ele tinha uma visão de longo prazo. Ele acreditava que a justiça e a misericórdia do Senhor prevaleceriam. No versículo 18 de Mormon 3, ele diz para quem está fazendo este registro: escrevo a todos os confins da terra. Mormon estava escrevendo não só para as pessoas de sua época, mas para nós também. Ele sabia que suas palavras chegariam um dia até nós. Por isso, hoje lemos suas escrituras e encontramos esperança nela. Isso nos lembra que nossas ações podem ter um impacto maior do que imaginamos. Às vezes, o que fazemos agora pode não trazer resultados imediatos, mas poderá afetar a vida das pessoas no futuro. Mesmo diante de tanta maldade, Mormon nunca deixou de amar o povo. Em Mormon capítulo 3, versículo 12, isso fica claro para nós quando ele diz: eis que eu os conduzira apesar de suas iniquidades. Eu os conduzira várias vezes à batalha e amara-os, segundo o amor de Deus que se achava em mim, com todo o meu coração. E o dia inteiro elevava minha alma a Deus em oração por eles. Esse é um tipo de amor que Cristo nos ensina a ter. Um amor persistente, um amor que continua, mesmo quando as pessoas ao nosso redor parecem não estar prontas para mudar. Esse tipo de amor não é fácil de cultivar, eu sei, mas é algo que devemos buscar. Quantas vezes, querido ministrador, você já se sentiu frustrado quando aqueles que amam não aceitaram a verdade ou resistem à mudança? Mormon nos mostra que devemos continuar a amar, a servir e a exortar, mesmo que não vejamos resultados imediatos. Com o tempo, nosso exemplo e nossas palavras podem fazer a diferença. Em continuidade às suas guerras, vemos que o povo nefita não compreenderam que fora o Senhor que os havia poupado e concedera-lhes uma oportunidade de se arrependerem. E eis que endureceram o coração contra o Senhor seu Deus. Eles atribuíram suas vitórias a si mesmos e começaram a vangloriar-se de sua própria força e a jurar perante os céus que vingariam o sangue de seus irmãos, os quais tinham sido mortos por seus inimigos. Foi justamente a falta de gratidão, de reconhecer todo o bem recebido de Deus, que os levou à destruição. Este é um alerta para todos nós.
Quando não reconhecemos a mão de Deus em nossas vidas, corremos o risco de endurecer nossos corações. O Senhor nos abençoa todos os dias. E se não formos gratos, se não reconhecermos que a vitória é dele, podemos acabar nos distanciar de sua proteção. Uma escritura que eu gosto muito e que me ensina sobre a gratidão a Deus é Doutrina e Convênios 59:21, que diz: nada ofende o homem a Deus, ou contra ninguém está acesa sua ira, a não ser contra os que não confessam sua mão em todas as coisas. Quando reconhecemos a mão de Deus em nossas vidas, somos fartamente abençoados com paz, orientação e segurança. Apesar de toda a destruição que Mormon testemunhara, ele nunca perdeu a visão do amor e da misericórdia de Cristo. Em Mormon capítulo 5, versículo de 8 a 24, e Mormon 6, de 16 a 22, ele fala do Salvador com os braços sempre estendidos, prontos para receber aqueles que se arrependerem. Isso nos ensina uma das verdades mais importantes. Não importa quão longe possamos nos afastar de Deus, Ele sempre nos convida a voltar. Cristo está sempre de braços abertos, pronto para nos perdoar e nos restaurar. Independente de nossas falhas ou de quão distante podemos nos sentir, o caminho de volta está sempre disponível. O Senhor está sempre nos chamando para retornar a Ele. Em Mormon capítulo 2, versículo 12 a 15, o povo nefita experimentou uma tristeza superficial que não levou a mudanças profundas. E isso fez com que Mormon ficasse pesaroso. E por isso ele diz: minha alegria foi vã, porque seu pesar não era para o arrependimento por causa da bondade de Deus. Ao contrário, era mais o pesar dos condenados, porque o Senhor não lhes permitiria deleitar-se continuamente no pecado. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre a tristeza segundo Deus, que nos leva ao arrependimento. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus é aquela que nos transforma, que nos faz mudar o coração e nos aproximar de Cristo. Ela nos convida a fazer ajustes sinceros em nossas vidas, a nos arrepender e a buscar uma verdadeira mudança. Esse tipo de tristeza é um presente, porque nos permite experimentar o poder da expiação de Cristo em nossas vidas. Meus queridos irmãos, o exemplo de Mormon é uma maravilhosa lição para todos nós. Ele nos mostra que mesmo em tempos de dificuldades, podemos manter nossa fé e confiança no Senhor. Mormon foi um exemplo de fidelidade, um exemplo de amor e esperança, mesmo quando tudo ao seu redor parecia perdido. Ele sabia que a justiça e a misericórdia de Deus prevaleceriam, e é essa certeza que devemos cultivar em nossos corações. Que possamos, igual a Mormon, ser fiéis em nossos próprios desafios. Que consideremos a mão de Deus em nossas vidas, espalhando o amor ao nosso redor e lembrando que sempre
O Salvador está de braços abertos, esperando por nós. Que tenhamos a coragem de nos arrepender e de seguir em frente com fé, sabendo que o Senhor nunca, jamais nos abandonará. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.